Pai. Deus, muito obrigado, Senhor. Agora eu percebi que o microfone estava desligado. Mas, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor alcance cada coração, ó Pai, que cada coração receba nesse momento a Tua graça, Deus, o Teu poder. E que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor e o Teu Santo Espírito possam, meu Deus, visitar cada lar nesse momento, Pai. Cada crente, Senhor, que está reunido no seu lar, para poder cultuar ao Senhor, Deus, dentro das nossas limitações, mas não são, ó Pai, padrões de pandemia, epidemia, que vão nos privar de cultuar ao Senhor, de prestar culto ao Senhor, de prestar honra e glória ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus vivo, único e verdadeiro. Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço, ó Pai, pela graça de termos essa oportunidade, de termos essa ferramenta de cultuar ao Senhor. Muito obrigado, Deus, de podermos ainda assim sermos igreja, ó Pai, ainda mesmo que distantes uns dos outros, ó Deus, mas nós estamos aqui reunidos nesse horário, ó Pai, cada um na sua casa, mas nessa plataforma, Deus, nós estamos reunidos para prestar culto ao Senhor. Recebe, Deus, o nosso culto, nós te pedimos. Eu peço em nome de Jesus, mais uma vez, que o Senhor envie, ó Pai, anjos a guardarem, Senhor, cada lar agora, que está representado, Senhor, que está reunido, ó Pai, ó Deus, para cultuar ao Senhor, em nome de Jesus, toda força maligna, seja agora, Senhor, totalmente desacreditada, seja sim, Jesus, frustrada na sua tentativa, ó Pai, de atrapalhar, de tirar a atenção nesse momento do culto, Pai. Ao Senhor nós damos graça, eu peço, visita, Senhor, e enche cada lar nesse momento com a Tua presença, com a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, queridos, eu peço perdão no início da fala aí, a falha foi minha, tá? Eu esqueci de ligar o microfone, então agora vocês estão me ouvindo, não é verdade? Perdoa, pastor aí, tá? Olha lá, o pastor do som esquecendo de ligar o microfone, misericórdia. Queridos, a gente vai seguir, né, o capítulo 6, né, no capítulo 6 de Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, né, no versículo 33. A ênfase é no versículo 31, perdão. E para que nós estejamos ali, não, a ênfase é no versículo 33, tá? Mas como eu sempre gosto de lembrar vocês de lerem todo o capítulo, justamente para nós entendermos o que Jesus Cristo está nos ensinando aqui, qual era o contexto e o que nós, não só o povo daquela época, pôde ter proveito, né, da palavra de Jesus, mas nós podemos ter aqui agora, porque é totalmente cabível à nossa realidade, né, um texto que foi escrito há mais de 2000 anos. Então, não há mais de 2000 anos, né, Gabriel? Tem menos, não é isso? Foi o que? Há 1000 anos, 1000 e poucos anos? Quase 2000 anos, né? Nós vamos subtrair alguns anos aí, amém? O versículo 33 do capítulo 6 diz assim: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, amém? Todas estas coisas, como o pastor Eduardo, no nosso, acredito, último culto presencial, ele pregou sobre estas coisas, e ele explicou muito bem, né? E o capítulo todo, se você voltar aí, né, ler o capítulo 6, do início, logo no início, o Senhor Jesus nos ensina a como ofertar, a como dar esmola aos fragilizados, né, aos pobres. E logo depois ele nos ensina a orar, que é a oração do Pai Nosso, conhecidamente no Pai Nosso, mas o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina como orar, o que pedir ao nosso Deus, né? E uma coisa que eu gosto muito e eu aprendi com o pastor Douglas Gonçalves, é de que essa oração expõe muito bem a realidade do que Jesus Cristo e Deus quer no seu reino, representado por nós, a nossa unidade como igreja aqui na terra. Não existe nessa oração o eu. Dá o meu pão de cada dia, perdoa as minhas ofensas. Não. A oração toda,
ela é feita, ela é ensinada no coletivo. Dá-nos, a nós, hoje o pão de cada dia, nosso pão. Perdoa as nossas ofensas. Deus não é o Deus do eu, Deus é o Deus do nós. Ele nos chama de corpo do seu Filho amado, corpo de Cristo. Somos nós, a unidade existe na igreja. E logo depois ele nos ensina a jejuar. Jesus Cristo nos ensina aqui que para que o nosso rosto não transpareça que estamos jejuando. Ele fala para ungir a nossa cabeça e lavar com água o nosso rosto, para que não aparente estarmos jejuando. Sabe, para não dar aquele aspecto, estou morto de fome, estou fraco. Não. Deus quer que você se mantenha íntegro, porque o seu espírito fortalecido, ele fortalece até mesmo a sua carne sem o alimento. É isso que Jesus Cristo quer nos ensinar. E ele nos ensina também, nos lembra de que todas essas coisas que nós vamos aprendendo com ele, que a como ofertar, quando ofertar, não chamar para nós a atenção da oferta, porque se via muito, os poderosos, os ricos daquela época, levando grandes ofertas, e eles iam com todo um aparato para chamar eles a atenção e para que todos vissem o quão eles ofertavam. Jesus Cristo, em determinado trecho, ele cita a viúva lá que 3 moedinhas. Ele disse aos discípulos dele, em verdade vos digo que essa verdadeiramente ofertou. A oferta dela agradou ao Pai. A dos outros foi simplesmente um dinheiro depositado no gasofilaço. O que ela ofertou foi o coração, e ela não chamou atenção nenhuma para ela. Então, o Senhor nos chama a isso. E quando dá esmola, quando você ajudar um irmão, você não trazer para si o orgulho de ter essa... não querer o prêmio Nobel, da paz por ter ajudado alguém que está precisando. Não. Em todo tempo, Jesus Cristo vai falar, faça em secreto, para que aquele que em secreto pode ver, te honre, te engrandeça. O tempo todo no capítulo você vai ver isso. Jesus Cristo, logo depois, quando ele ensina a fazer, a ofertar, a jejuar, a orar, ele fala, faça em secreto. Porque quem vai te honrar, quem vai te engrandecer, é quem pode ver em secreto. Nosso Deus Todo-Poderoso. Então, estas coisas que Jesus ensinou há quase, um pouco menos de 2000 anos atrás, elas vêm nos ensinar hoje. Elas são práticas para nós. A nossa realidade, ela cabe essencialmente para a nossa realidade hoje. E aqui o pastor nos trouxe, do versículo 33, para que nós não andemos inquietos, aprendendo todas essas coisas, para que Jesus Cristo nos ensine todas essas coisas, para que não nos falte, para que a nossa ansiedade não ache outra oportunidade de dar lugar à nossa ansiedade. Ele vem falar de como Deus cuida dos pássaros, das árvores, da erva no campo, e não deixa faltar nada para eles. Eles não plantam, eles não colhem, Deus não deixa faltar. Não são vocês, não somos nós, muito mais importantes do que os animais e as plantas. Ele fala, a erva do campo, os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como eles. Mas no dia seguinte eles secam e são lançados no forno. Esse é o destino de uma coisa que se vestiu melhor do que Salomão. Agora, qual é o nosso destino? O nosso destino é certo em Cristo Jesus. É a salvação, é a vida eterna. E por isso ele nos lembre. Busque primeiro o reino do céu. E estas coisas,
como o pastor Eduardo bem nos ensinou, estas coisas, as coisas são específicas, não são tudo que você sonhar, aqui não, aquilo que lhe é necessário. Essas coisas vos serão acrescentadas. A Kézia me lembrou hoje de um exemplo que eu dei, uma vez que eu preguei sobre isso também, do acrescentar. Né? Quando você faz um bolo e você prova a receita ali, e você vê que está faltando um pouco mais de açúcar ou algo do tipo, algum ingrediente está faltando ali, pode colocar um pouquinho mais, você não derrama o pote, você acrescenta uma pitada, né? Um pouco. Então não cabe a nós a ansiedade de viver com o muito, né, alargado. Eu não posso ter essa ambição, eu não posso ter esse desejo quando Cristo me satisfaz todas as minhas necessidades, quando eu busco primeiro o reino dele. Então, é uma palavra que nos acalma o coração. É uma palavra que nos ensina todos os parâmetros, todos o que buscar, o que desejar, como fazer, quando fazer. Quando tudo isso estiver pronto, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. O versículo 34 diz assim: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia seu próprio mal. Eu estou numa labuta lá com o meu caminhão, Rogério, desde quinta-feira. Estou refazendo a elétrica do meu caminhão, porque fechou curto, eu perdi uma bateria. Né? E eu estou naquela luta para poder conseguir arrumar, para ver se eu viajo amanhã, segunda-feira. Eu não consegui fazer nada. Resumo da ópera: se tiver viagem amanhã, no meu conceito, né, dentro da minha ansiedade, eu não vou conseguir viajar. Mas cabe a cada dia o seu mal. Eu vou buscar, juntamente contigo aqui hoje, essa noite, o reino de Deus primeiro. Eu quero me alimentar dessa palavra. Eu quero trazer essa paz ao meu coração. Eu quero obedecer, eu quero seguir esse direcionamento de Jesus Cristo. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me apresentar diante do Senhor como oferta. Esse é o nosso objetivo, cultuando Deus. E amanhã pertence ao Senhor. E amanhã, se Ele me der a oportunidade de viver o amanhã, eu vou viver com o mal que tiver para viver. Vai caber o mal do dia de amanhã a Ele. Hoje já está acabando, né? E melhor seria se acabasse o minuto seguinte com a volta de Cristo Jesus. Todos nós, na morada eterna, na vida eterna, ouvindo finalmente as trombetas, nos chamando aos santos. Então, meu querido, minha querida, a família, ensina os seus filhos. Né? A Camila bem citou ontem, a criança, ela não vive preocupada com o amanhã. E o Senhor diz que aquele que não for como criança não vai entrar no reino dos céus. É o Senhor o tempo todo nos ensinando a ser criança, a ser dependente. Quando esse mundo nos ensina o contrário, nos ensina a ser independentes. Nós crescemos com os nossos pais, nos ensinando a comer sozinho, a trabalhar, a se vestir e tal, a ter independência. Mas quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós lemos a sua palavra, quando nós ouvimos a sua voz, Ele quer de nós dependência. Né? Então, Salomão diz, do que vai adiantar trabalhar e não gozar do que você conquistou no seu trabalho.
pois o sol nasce e se põe a cada dia. E o Senhor é fiel para nos sustentar a cada nascer e a cada se pôr do sol. Então, creia nisso, meu irmão. Traga essa paz ao seu coração. Busque primeiro o reino do céu. Busque de maneira que você ensina seus filhos a orar e buscar o reino dos céus. De que você se reúna com a sua família em oração, buscando o reino dos céus. Amém? Então, para nós finalizarmos, eu quero orar juntamente com você, pedindo ao Espírito Santo que Ele, essa palavra ache guarida nos nossos corações, de que ela seja plantada, germine, dê bons frutos. Ela germine como uma árvore frondosa e dê frutos suculentos. Amém? Na esperança, na expectativa do Senhor. Vamos orar? Chame seus filhos, sua esposa, seu esposo, vamos orar. Senhor, nosso Deus Pai, Deus, muito obrigado, Senhor, pela honra, pela graça de ter a Tua palavra, Senhor, nas nossas mãos, de ouvir a Sua voz, Deus, muito obrigado. Oh Deus, porque o Senhor é um Deus que nos ouve, que nos acolhe nos Teus braços, ó Pai, e mediante as nossas ansiedades, ao nosso medo, o Senhor tem misericórdia, o Senhor nos acalma, Deus, mediante a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Lava nossa mente, Senhor, com a Tua palavra essa noite. Lava, Senhor, o pai que está preocupado, a mãe. Oh Deus, lava a criança, Senhor, que está enferma. Em nome de Jesus, ó Pai, lança por terra agora toda enfermidade que tenha afligido o lar, Senhor. Oh Deus, que seja em nome de Jesus derrotada toda seta inflamada do inferno, ó Pai, contra os lares da Tua igreja, Pai, e que em nome de Jesus, Senhor, a Tua cura, ó Deus, a Tua prosperidade resplandeça, ó Pai, seja visível, palpável, Senhor, em cada lar essa noite. Assim, Deus, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de cultuar juntamente com os meus irmãos, ó Pai. E ao Senhor nós erguemos toda a honra e toda a glória deste culto. Agradecemos, ó Pai, por essa palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nos oriente, nos guie nessa palavra, Senhor. Ó Deus, na conduta que o Senhor Jesus Cristo quer de nós e que nós sejamos prósperos, ó Pai, na Tua palavra, no Teu reino, ó Pai, na pregação do Teu evangelho. Assim, Deus, eu abençoo cada família, em nome de Jesus. Queridos, uma boa notícia para nós, assim, não é a melhor que nós queremos ouvir, mas nós poderemos retornar aos cultos presenciais, o decreto do nosso prefeito finaliza amanhã, é isso? Amanhã já pode voltar de certo modo ao normal, mas vai ser um normal intercalado, segunda, quarta, sexta e domingo. Então, o que sofre alteração é o culto de jovens, que não vai poder ser no sábado. Então, nós estamos vendo ainda se nós vamos fazer na sexta-feira, mas é a única possibilidade, Então, mas os cultos na quarta e no domingo seguem o mesmo padrão, Vão ser 3 cultos no domingo, 1 pela manhã, 2 à noite, e na quarta-feira, dependendo da quantidade de pessoas, da ocupação aqui do templo, 2 cultos na quarta-feira, tá bom? Então, segue atento às redes sociais da igreja, ao WhatsApp, ao Instagram, para não perder, Aí, como toda a secretaria da igreja tem feito, tem emitido aí os avisos, os lembretes, esteja atento para você não perder a oportunidade de se reunir outra vez com a igreja, com a noiva e cultuar ao nosso Deus. Amém? Receba a bênção apostólica, que o Senhor abençoe em nome de Jesus todos nós. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, hoje, para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, a tua casa, e em nome de Jesus, não esmoreça o seu semblante, tá bom? Um forte abraço. Deus abençoe.